Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. São 10 horas. O PS considera que a comunicação do Governo da AD sobre os anúncios de apoios financeiros para as pessoas e empresas afetadas pelo mau tempo foi feita com ruído. O Chega reforça que o montante anunciado é insuficiente. Foi este o tema do explicador desta manhã com os deputados que pertencem à Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Administração Pública. António Mendonça Mendes, do PS, considera que existiu má comunicação do Governo sobre as medidas anunciadas para ajudar as pessoas afetadas pelas tempestades. Do ponto de vista daquilo que são os apoios, muito ruído na forma como as medidas têm sido apresentadas. Ainda ontem foi apresentada mais uma linha de 400 milhões, daqui há uma semana tinha sido falado de um pacote de 2.500 milhões de euros, e eu penso que isto não ajuda aos destinatários das medidas a percepção do que são. Temos que aproveitar a experiência que temos, e por isso acho que nesses aspectos não vale a pena inovar, e acho que o facto do layoff lançado pelo Governo não ter sido o layoff simplificado na realidade, mas sim aquele que já hoje está no Código de Trabalho, acho que é muito penalizador para as empresas. Análise deixada pelo socialista António Mendonça Mendes. Já o Chega entende que 10 mil euros de apoio à reconstrução de casas não é suficiente. O deputado Rui Afonso alerta para prejuízos de várias categorias em que esse valor não faz diferença. A atribuição do apoio direto do Estado vai ser de 10 mil euros. Para uma casa, para uma habitação, é um montante relativamente razoável. Uma exploração agrícola é completamente, é insuficiente, é uma coisa mínima, é uma gota no oceano. Estamos a falar aqui de prejuízos de milhões e de milhões de euros. 10 mil euros não vão resolver absolutamente nada. Eu acho que estamos a falar de realidades totalmente diferentes. Críticas deixadas pelo deputado do Chega, Rui Afonso. Do lado do PSD, Alberto Fonseca defende que o país está perante uma situação excepcional e um rastro de destruição nunca antes visto. Por isso, o social-democrata entende que, face à situação, esta foi a resposta mais rápida à catástrofe. A resposta do Governo a esta situação foi muito rápida e foi sem olhar para o DES, sem olhar para as contas públicas. Portanto, não houve essa preocupação. Vamos ser aqui comedidos nos apoios que vamos dar às pessoas que foram afetadas, porque temos esta obsessão em fazermos aqui um brilharete nas contas públicas. Não, o Governo quis responder muito rápido. Aliás, foram as maiores tempestades que há registros em Portugal, mas também foi a resposta mais rápida desde que há memória de uma situação destas por parte do Estado. Declarações de Alberto Fonseca no explicador desta manhã. Tanto o PS como o PSD entendem que ainda é prematuro falar de um orçamento retificativo. Está marcado para daqui a uma hora o primeiro balanço da estrutura de missão criada pelo Governo para a reconstrução da região centro. Vai ser feito um briefing para apresentar os primeiros dados, 3 semanas depois da passagem da Depressão Christine. A conferência de imprensa vai decorrer em Leiria, vai ser conduzida por Paulo Fernandes, o homem escolhido pelo Governo para coordenar os trabalhos de recuperação da zona centro. Este organismo explica que vai apresentar dados como o mais recente levantamento dos prejuízos registados, os apoios atribuídos até ao momento e também as próximas etapas e prioridades que a estrutura vai seguir para a recuperação do território. Também daqui a pouco, às 10h30, o secretário-geral do PS vai dar uma conferência de imprensa para apresentar uma proposta com medidas de apoio na sequência das várias tempestades que atingiram o país. Isto numa altura em que cerca de 7.600 pessoas continuam sem energia elétrica em casa, nas zonas mais atingidas. É o que dá conta a mais recente atualização da E-Redes, divulgada esta manhã. Destaque também para a reabertura da sede de Leiria. Acontece esta noite com uma homenagem às vítimas do mau tempo, 3 semanas depois da Depressão Christine ter atingido o território. A Bolsa de Advogados Voluntários, criada pelo Conselho Regional de Coimbra, da Ordem dos Advogados, atendeu cerca de 250 pessoas numa semana. Tem por objetivo dar apoio jurídico às vítimas da tempestade Christine. São dados adiantados à Rádio Observador pela presidente deste Conselho. A Bolsa tem cerca de 90 advogados inscritos, prestam apoio pro bono às populações dos concelhos mais afetados.
afetados, sobretudo aqueles para onde foi decretado o estado de calamidade, atendem nos escritórios ou no gabinete Reerguer Leiria, instalado no Mercado de Santana. Entrevistada no programa Justiça Cega, Teresa Letras explica algumas das dúvidas que têm surgido. As portarias de apoio, que naturalmente carecem de interpretação designadamente aos sujeitos que podem beneficiar dos apoios, como seja, por exemplo, a ausência de estipulação quanto a determinadas situações cumulativas. Prevê-se, por exemplo, a possibilidade do arrendatário pedir o apoio e, no caso de já ter sido formulado idêntico pedido pelo senhorio, como é que se compatibilizam aqui os interesses, de que forma, se os pedidos forem incompatíveis entre si ou até contraditórios. Portanto, há aqui uma série de questões que se suscitam. Até ao momento, nós já ultrapassámos as 250 de apoios, de atendimentos. Mais de 250 atendimentos. A Presidente do Conselho Regional de Coimbra da Ordem dos Advogados defende ainda que foi prematuro o fim da declaração do estado de calamidade. Neste momento, ainda, no meu entender, naturalmente, não estão repostas as condições mínimas para grande parte das populações mais afetadas. E com o termo do período definido para a situação de calamidade, naturalmente que essa situação de exceção desaparece. Portanto, na minha opinião, é prematuro, ou foi prematuro, porque na verdade já terminou, dar por fim a situação de calamidade, porque na verdade muito há que ainda se encontra, eu não diria exatamente nas mesmas circunstâncias daqueles dias mais terríveis que todos conhecemos, mas muito próximo disso. Teresa Letras é Presidente do Conselho Regional de Coimbra da Ordem dos Advogados, é entrevistada no programa Justiça Cega, 3 semanas depois da passagem da tempestade que afetou a região centro do país. Um programa que pode ouvir hoje depois do Jornal do Meio-Dia. Seguimos com a entrevista de Cristina Mier-Weidner ao Observador. A ex-CEO da TAP afirma que as escutas a António Costa no processo Influencer são a prova de que foi usada pelo governo do PS como um escudo político e bode expiatório no despedimento. Cristina Mier-Weidner foi despedida em 2023 pelo governo de António Costa, levou o caso a tribunal. 3 anos depois, revela que ainda aguarda a conclusão do processo e diz estar disponível para chegar a um acordo com a TAP se a empresa também quiser. A ex-CEO da companhia aérea defende-se ao dizer que entregou bons resultados e que é graças a ela que a privatização pode avançar. Por isso, considera que foi injustiçada e por razões políticas. Vejo-me como um bode expiatório ou escudo político numa situação que nada teve a ver com a minha performance. Entreguei os melhores resultados da história da empresa. Fizemos coisas muito difíceis durante o meu mandato na TAP, mudanças e transformações que eram pré-requisito para qualquer privatização que hoje é possível. Isso só foi possível porque fizemos coisas difíceis, como a resolução da situação da Grand Force e da manutenção no Brasil, 2 dossiês prioritários para o governo, antes de qualquer privatização. Nesta entrevista ao Observador, Cristina Mier-Weidner recorda a divulgação das escutas a António Costa, nas quais o então Primeiro-Ministro dá a entender que é necessário despedir a gestora por razões políticas. A gestora francesa admite que esta polémica a prejudicou profissionalmente, sendo que está agora numa empresa britânica ligada ao hidrogênio para a aeronáutica. Cristina Mier-Weidner liderou a TAP desde junho de 2021 até 2023, ano em que foi despedida pelo Governo Socialista. Esta entrevista foi conduzida pelas jornalistas da Editoria de Economia do Observador, Alexandra Machado e Ana Suspiro, e faz manchete a esta hora no nosso site. São agora 10h09, já a seguir o Contracorrente. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora? Foi encontrado num campo alagado em Coimbra o carro do casal que desapareceu em Montemoro Velho há uma semana. A informação foi avançada pelo Correio da Manhã, confirmada ao Observador por fonte oficial do Comando Territorial da GNR de Coimbra. De acordo com a CMTV, o carro ficou visível porque o nível da água desceu. O casal está desaparecido desde terça-feira da semana passada. As buscas continuam. Afinal, a UGT não vai à reunião desta tarde com o Ministro do Trabalho sobre o pacote laboral. Em comunicado, o Intersindical defende que a reunião foi marcada de forma precipitada e lamenta também a ausência da CGTP. A Ministra do Trabalho tinha convocado a UGT e as confederações patronais para esta reunião, mas deixou de fora a Intersindical. O Vaticano não vai integrar o Conselho de Paz, criado por Donald Trump. O anúncio foi feito aos jornalistas pelo cardeal Pietro Parolin. Já Itália vai estar presente neste organismo como membro observador.